mais importante não é se você vai para a esquerda ou para a direita, mas por que você vai para a esquerda ou para a direita. Tomada de decisão é tudo. Na verdade, a tomada de decisão te leva à vitória, né? Te leva ao sucesso. Ontem eu dei uma aula para os meus instrutores licenciados e o tema foi comportamento humano em combate, baseado no livro do Marshall. E esse livro ele é um clássico que foi escrito em 1947, ele foi publicado em 1947. Você chegou nessa live agora, já manda para 3 caras maneiros, que essa aula é pós-BJJ. E a aula de ontem, ela versou sobre comportamento humano, mas a maneira como esse comportamento é mapeado ao longo da história dos confrontos. E foi legal passar essa aula para os instrutores licenciados, porque eles têm um conhecimento profundo, eles estão o tempo inteiro se aperfeiçoando, o tempo inteiro estudando. Olha aí, Londres na área, boa, Kaique. Quero ver você na cara, hein, meu irmão? E o interessante foi de verificar que a maneira como o ser humano atuou nos grandes conflitos, nas grandes guerras, e a maneira como isso foi mapeado, cria uma forma de revolucionar o treinamento moderno. Só que naquela época, lá na Segunda Guerra Mundial, o protocolo de treinamento era muito semelhante ao que se fazia no século XVIII, por exemplo. Olha que interessante, os caras estavam treinando técnicas de 150 anos atrás, aliás, um treinamento baseado em 150 anos atrás. Olha aí de armas, nosso licenciado na área, bora, vamos pra cima. E a maneira como isso refletia no combate causava uma quantidade absurda no número de baixas. Então os caras fizeram um estudo, eles perceberam, por exemplo, que no confronto da Segunda Guerra Mundial, eles fizeram um estudo em particular no Pacífico, na campanha do Pacífico, eles perceberam que só 20% das tropas atiravam. O resto não atirava. O cara atirava num toco, atirava numa pedra, atirava pro alto, mas não atirava para combater. Então de cada 10 soldados, 2 eram engajados no combate. E o resto? O resto só fingia ou não atirava. E eles perceberam que dentro dessa dinâmica, era uma dinâmica problemática. Por quê? Porque o soldado ele foi instruído, no primeiro momento, a criar volume de focos. Depois, se trabalhou com ele, a atirar só no que via. Porque você percebeu o seguinte, cara, por mais que você tenha muita munição, espere o melhor momento para atirar. Só quando você vê o inimigo. E isso causou um efeito. E que efeito foi esse? Os caras deixaram de engajar, mas principalmente, o ímpeto de combate mudou. E depois eles tiveram que retomar isso, falando, não, cara, você tem que atirar naquilo que pode ser uma posição inimiga, naquilo que você está vendo, naquilo que parece ser uma movimentação. Então se deu maior liberdade. E como é que isso afeta o nosso treinamento atual? Porque a partir do momento que eles mapeiam a forma, o comportamento humano em combate, eles precisam fazer um ajuste no treinamento. E isso segue década de 40, isso segue Coreia, Vietnã, e aí o que era 20% se torna 90% a 95%. Isso é um estudo, tá? Isso está catalogado. Isso é uma pesquisa de campo, onde os caras entrevistam os soldados e perguntam, cara, você atirou em alguém? Não. Você atirou para algum lugar? Não. Você atirou para... Você entende? Então quando a gente fala sobre grandes guerras, grandes conflitos mundiais, ali foi um laboratório para entender o que aconteceria com o comportamento humano. E aí veio um detalhe interessante, porque naquela época, com o advento de novas tecnologias, né, lá na década de 40, década de 30, como por exemplo, artilharia, a força aérea, se cogitou que a infantaria ia perder o seu terreno. Você não ia precisar de combatente infante no terreno. E aí ontem eu falei com os meus licenciados, eu falei, olha só, a gente está vivendo a mesma história quase 100 anos depois. Porque os caras estão combatendo na Ucrânia e alguém falou, fala gringo, e alguém disse que o combatente vai ser substituído por drone. Só que esse papo já está há quase 100 anos, há quase um século sendo cogitado, porque cada vez que surge uma nova tecnologia, surge uma nova forma de combate. E aí o que a gente leva com isso? Porque o tema central dessa live é o seguinte, não interessa se você vai para a esquerda ou para a direita, interessa por que você vai para a esquerda ou por que você vai para a direita. O que falou? Vemos isso até hoje com alguns batalhões americanos e ingleses, onde técnicas de combate que foram usadas são aplicadas até hoje. Exatamente. Fala aí, Wanderson, vamos para cima.
Que interessante, a gente tem os Estados Unidos, a gente tem a Inglaterra, a gente tem o Canadá e hoje basicamente Israel, que ditam o centro, né, o cerne das técnicas operacionais. Então esses são grandes polos, antigamente era a França, boa tarde gringo, são grandes polos que ditam as técnicas modernas de combate, porque são equipes que estão atuando. Porém, uma coisa que acontece no Brasil, eu lembro quando eu estava no Exército, e hoje eu ainda ouço dos amigos que estão no Exército, que é o seguinte: mas você está num batalhão de infantaria, você não aprende o que está na ponta da lança. Eu digo isso porque eu já estive em vários intercâmbios com unidades especializadas, o contra-terror do EB, os caras do GURMEC, os caras do Comandos Anfíbios, enfim. E você acaba achando que, por exemplo, as nossas Forças Armadas utilizam técnicas que já estão ultrapassadas. Em alguns pontos, sim, concordo, em alguns pontos. Mas entenda o seguinte: a técnica que a infantaria base faz, ela nem sempre é a mesma ou tão sofisticada ou tão apurada quanto as unidades de operações especiais. Porque, fala Nakata, olha isso, eu estou licenciado na área, porque quando você precisa treinar muita gente em pouco tempo, não dá para refinar. Agora, quando você treina pouca gente em muito tempo, aí você refina. Então, quando você olha uma unidade especializada, ela é especializada por um motivo. Ela tem uma especificação, ela tem um recurso diferenciado, ela tem um treinamento diferenciado. E, normalmente, ela não é tão numerosa. Então, quando a gente vê grandes exércitos, fala assim: mas os caras estão usando técnicas ultrapassadas e tudo mais, eu concordo, é isso mesmo. Mas se a gente pegar os centros de excelência, eu vou dar um exemplo, vou aproveitar que o Kaique falou. Se eu pegar os caras do SAS, que é o Special Air Service, esses caras, eles ditam muito do que é feito no mundo inteiro. Só que eles são uma pequena unidade num grande exército. Nos vemos no final de semana, gringo. No final de semana nós estamos com o nosso CQB, nosso Advanced Combat Pistol em São Paulo. Gringo, acho que você vai ser o primeiro, hein? Você ou o David a conquistarem aí o Card Drill. Vamos ver se vai ser o nosso primeiro Wolf Hunter dourado ou vai ser o nosso primeiro Wolf Hunter Elite na linha. Vamos ver. Então eu tenho Delta, tenho SEALs, é isso aí. E é bem nesse patamar. Então esses caras a gente chama de Tier 1. O que é Tier 1? São as unidades que têm mais recursos investidos. Dentro do Navy SEALs nós temos o DEVGRU, que é o Team 6. No exército americano nós temos a Força Delta, que é o contra-terror deles. E no exército britânico nós temos o SAS, né, o SS. Então quando a gente pega esses caras, eles têm um nível técnico extremamente apurado. Mas quando a gente pega a massa, já era. O Lins perguntou: você é policial? Sim, cara, eu sou policial civil há 17 anos. Trabalho na unidade de operações aéreas, cara, no helicóptero da Polícia Civil. E antes disso fui oficial do exército durante 7. Por isso que eu tô com a minha arma aqui, ó. Beleza? Então, respondendo a sua pergunta, aí o time do Battlefield, sejam bem-vindos. Então, quando a gente fala sobre o treinamento, e olha que interessante, aí você vai falar assim, ó, o treinamento, ele continuou igual a 100 anos atrás, e eu sinto informar, mas a maior parte das instituições continua entregando o mesmo treinamento de 100 anos atrás. E quando eu falo instituições, eu vou estender isso aos estandes, é óbvio. Porque as condutas de stand, elas são muito... Elas trabalham no efeito cascata, né? Tirando aí algumas exceções. Mas por que eu tô falando tudo isso? E você não pode ficar ofendido. Eu não tô ofendendo ninguém. Eu tô constatando a realidade. Porque eu viajo o Brasil inteiro e vejo isso. As pessoas, elas ficam focadas apenas na técnica. A gente vai mudar a técnica. Beleza, isso eu faço. Inovação, trago pra minha linha, mudo e vambora. Beleza? Olha aí. Bora. Home Defense pra cima. Isso aí, Marcos. Manaus a gente tá sem previsão. A gente vai estar no Maranhão e vai estar no Tocantins. E esse final de semana estaremos em São Paulo, cara. Não vamos para Manaus esse ano. E eu acredito que nem ano que vem, tá? A gente tá diminuindo os locais. E olha que interessante. Aí o cara fala assim pra mim: pô, Springil, a gente vê muita gente querendo lapidar a técnica. Só que sem a metodologia correta, você não consegue. Quando os americanos, os ingleses, os canadenses, eles mudam patamar técnico entre uma guerra e outra, né, na virada do século, eles não mudam a metodologia. E quando você não muda a metodologia, você não consegue criar o resultado. O que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer o seguinte: você pode ter a empunhadura mais moderna que existe. A empunhadura mais moderna que existe por si só, ela não é suficiente, porque ela não vem
acompanhada da forma de fazer. Isso aí, não adianta nada mudar a técnica se não praticar, exatamente. Então eu vou dar um exemplo. No final de semana a gente tem o combate em cinto fechado, né? O CQB. Inclusive você pode estar comigo na linha, ou no dia 6, 7 e 8 eu vou fazer um evento online aqui, viu? Seja o homem mais perigoso da sala, com toda a parte de combate em cinto fechado. Eu vou falar só sobre combate em cinto fechado. Inclusive você pode até clicar no link da bio e já fazer a tua inscrição. É gratuita, tá? São 3 dias só de CQB, beleza? E o que eu quero dizer para vocês? No final de semana eu vou levar os meus alunos para uma imersão e eu vou conduzir eles para várias técnicas e táticas, vários protocolos de combate em cinto fechado. E aí, olha só, os caras vão aprender a fazer, mas o mais importante, eles vão aprender o porquê fazer. Por que a tomada de decisão deles é vetorizada, direcionada para uma ação e não outra. Então, quando a gente está falando sobre aprendizagem humana, toda vez que você ensina o teu aluno, ou ensina o teu filho, ou ensina, o teu parceiro está ali no teu time, você ensina o porquê da técnica, a maneira como ele absorve, a maneira como ele recupera e a maneira como ele executa, é mais fácil. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu estou na instrução de tiro, eu estou na instrução de técnica, eu estou na instrução de táticas, às vezes eu me aventuro lá na minha unidade a puxar um treino de jiu-jitsu, e o método é o mesmo, porque o cérebro aprende da mesma maneira. As estratégias podem ser diferentes, mas a forma como o cérebro foi construído vai aprender sempre da mesma maneira. Vai ser sempre assim. Então, Spirit, eu tenho dificuldade de aprender algum assunto. Cara, você não está usando a estratégia correta. Spirit, eu leio algo e esqueço. Tá faltando estratégia. Eu aprendo uma técnica, mas eu não consigo fixar ela. Porque a galera fica nessa, né, eu estou aprendendo, mas o quanto você está realmente fixando o conhecimento. Essa parte da fixação é o desafio. Aí tem cara que fala para mim assim, não, mas eu leio o livro 14 vezes e aí eu ainda esqueço. Porque a estratégia não é você ler 14 vezes. Existem outras formas de estudar. Eu vou dar um exemplo de como eu gosto de estudar. Porra, eu leio, faço resumo, faço anotação, revejo, estruturo uma aula com aquilo que eu li. Isso me ajuda a fixar conhecimento. Eu vou falar para vocês o seguinte, né? Tá tendo uma discussão aqui uma discussão boa, né? Com relação aos caras da Delta, Navy SEALs e SAS. O SAS é a mãe de todas as operações especiais. O SAS foi o precursor de tudo que a gente vê agora. Tanto da parte de ações de comandos, a parte de operações especiais, a parte de contra-terror. O SAS dá o pontapé inicial para unidades como a Delta e o Navy SEALs se tornem unidades de contra-terror. Então, o SAS cria uma forma de fazer que é espelhada pelas demais unidades do mundo. Se vocês ainda não leram o livro Por Dentro da Força Delta, ou se vocês não assistiram ainda o seriado The Unit, assistam. Ele vai falar da Força Delta. A Força Delta foi uma cópia do SAS. Porque tem pessoas que têm mais facilidade em ler, outras precisam copiar, outras precisam aplicar, e a curva de aprendizagem é interessante, porque a curva de aprendizagem ela sempre foi ditada da seguinte maneira: se você escutar, você vai reter 5%, se você ler, vai reter 10%, se você escrever, vai reter 15%, e os estudos mais modernos, eles apontam o seguinte: a tua motivação é um fator determinante. O quanto você está dedicado em aprender aquilo que você está estudando. Então, quando a galera fala assim, qual é a melhor estratégia para você aprender algo? Esteja motivado em aprender, ponto 1. Eu vou dar um exemplo. Toda vez que eu vou estudar algo que é muito importante para mim, eu coloco foco total naquilo. Sabendo disso, que eu estou motivado, eu crio estratégias para me manter motivado. Então uma coisa que me motiva é passar ali o destaca-texto, depois é pegar aquele texto e anotar, depois é rever, depois é montar uma aula. Então toda vez que eu estou estudando, eu preciso manter a minha motivação. E manter a motivação exige estratégias. Agora, qual é o meu desafio? O meu desafio não é estudar. O meu desafio é manter o meu aluno motivado enquanto eu estou ensinando algo a ele. Porque isso é uma função do instrutor. Ontem eu falei sobre curso de formação de instrutores que vai acontecer em São Paulo em junho. E eu vou falar para vocês. Vai ser um curso de formação de instrutores / Firearms. Eu vou entregar literalmente um Firearms para os meus alunos. E o que é o Firearms?
é um curso que visa a parte de metodologia, comunicação, comportamento humano e redes sociais. O instrutor ele tem que ter esses pilares. Se ele não entender de pessoas, não dá para ensinar quem você não entende. Só tem um problema, para você entender de pessoas que entendem sobre você. Já começa por aí. Segundo, comunicação. A maneira como você trabalha a comunicação, estratégias de comunicação, a maneira como você entrega a mensagem. Terceiro, a metodologia. Quais são o conjunto de estratégias que você utiliza para o teu aluno entender aquilo que você está falando. Quando você vai falar com uma criança de 5 anos, você não explica algo para ela como se estivesse falando com um adulto de 30. Você para, você muda o tom de voz, você muda às vezes a tua altura, você usa uma conversa um pouco mais lúdica, para que a criança entenda e execute aquilo que você está falando para ela, aquilo que você está orientando ela. Então a comunicação, ela não muda só porque você está falando com a criança, ela se adequa ao teu público. Então é isso que eu vou trabalhar com os meus instrutores. Então, os 3 pilares principais para qualquer instrutor, ou para qualquer pessoa que queira ensinar algo. A gente vai falar comunicação, comportamento humano, entender de pessoas, fato. E o terceiro, a metodologia. Aí depois vem o repertório. Então, o que eu vou fazer é... A entrega vai ser um curso de formação de instrutores, voltado no que era o nosso Firearms Instructor, mas, né, o plus, o efeito colateral, é entregar tudo que o cara precisa para fazer o credenciamento da PF. E é legal porque o cara já vem numa formação que a gente chama de formação mista. Ele já começa com material na plataforma online para poder estudar e para poder consultar. E quando ele vem para a linha, é só aplicação de conhecimento. Então, são estratégias que nós fazemos na ITC e, principalmente, uma leitura do que falta. Cara, se eu frequento clubes e eu posso fazer uma análise dos instrutores e perceber o que dá certo e o que não dá, isso para mim é um puta de um laboratório para entender como é que eu tenho que formar um instrutor para ir dar aula no clube. Se eu frequento instituições e eu vejo o nível dos instrutores, eu tenho um baita de um laboratório para analisar o que está faltando para aquele instrutor se destacar. Então, o jogo é torne-se a referência. Alguém criou na tua cabeça uma crença de falsa humildade que você precisa ser igual a todo mundo. Talvez o teu pai e a tua mãe falou assim, não, você tem que ser igual, todo mundo é igual, que você não tem que aparecer. Cara, nós estamos num mercado extremamente competitivo, onde você tem que ser um cara extremamente competente e as pessoas precisam saber que você é competente. Não basta ser. Você tem que parecer e aparecer. Você entende? Existia um ditado que falava o seguinte, a mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta. As pessoas precisam ver que ela é honesta. Não adianta só o César saber que ela é honesta. Um bom instrutor no nível institucional ou no nível privado, não basta ser apenas um bom instrutor. Ele precisa ser, parecer e aparecer. Ele tem que se mostrar. Ele tem que, quando eu falo se mostrar, ele está na rede social. Outra, ele precisa ter essa vontade de ser o melhor. Porque se ele se contenta em ser apenas mais um no meio da multidão, ele nunca vai chegar no seu melhor potencial. Ele nunca vai chegar naquilo que realmente ele pode entregar. Ele vai ser só mais um. E eu tenho certeza que qualquer dono de stand gostaria de ter o melhor instrutor da cidade na sua linha. Porque o melhor instrutor da cidade não é apenas o que dá a melhor aula. É o que faz o sócio vir para o clube, é o que faz o sócio trazer mais outro, é o que faz ali o clube se tornar uma referência, porque o clube por si só não se torna uma referência. Ele precisa de bons instrutores na linha. Sabe, professor, que eu já fui uma falsa humilde de Deus e me mostrou isso e que eu estava errada. Que eu nem sabia estar errado e mudei. É verdade, né? Às vezes a gente está tão imerso em algo que a gente não percebe. E a gente fica naquela falsa humildade achando que a gente, não, eu sou humilde, porque a gente foi ensinado assim. Mas entenda o seguinte, se você não tivesse se destacado em vários pontos da sua vida, você não teria conquistado o que você conquistou. Você não teria nem casado com a sua esposa, nem casado com o seu marido. Se você não tivesse se destacado, tido um diferencial, você não seria visto. Se você não tivesse um diferencial, você não teria conquistado a vaga de emprego. Se você não fosse o melhor naquela prova de concurso, você não estaria na polícia. Se você não fosse o melhor no teu curso de operações, você não ficaria dentro das vagas para aquela unidade. Vocês entendem aonde a gente chega com isso? Que a reflexão dessa aula, ela tem a ver com o seguinte, independente para onde você vai
saiba por que você vai. Independente do que você faça, saiba por que você faz. Não faça algo porque alguém disse. Faça algo porque você sabe que aquilo é o certo. Existe sempre uma intenção atrás de uma ação. Lembra que existe um motivo para a ação, né? A motivação. Qual é a sua motivação? Beleza? Eu vou deixar essa live aqui, galera. Sempre bom falar com vocês. Olha aí, galera de Minas, Valhalla. Estamos com o pessoal da Inglaterra. Tem o pessoal, tem licenciado aí. Tava com o Gringo, tava com o Nakata. Aí, as operações licenciadas só pegam os melhores, os que se destacam. Exatamente, Kaique. É interessante, porque muitas vezes o curso de operações ele consegue selecionar, ele qualifica bem, mas nem sempre ele seleciona o melhor perfil. Ele seleciona um cara que é sobrevivente. Tipo assim, o cara é muito bom, o cara se forma, mas às vezes numa falha da seleção, eu tô falando mais no nível Brasil, tá? Lá fora os caras são mais profissionais nisso. Mas em determinado momento você percebe que quando o cara vai para a unidade, ele não tem o perfil da unidade. Ele não deveria estar ali, mas ele passou no curso. Acontece muito no Brasil, porque o nosso sistema ele ainda é muito híbrido. Ele trabalha capacitação e seleção e às vezes ele fala em um ou em outro. Tá? E outra, é muito empírico, precisa de mais dados técnicos para essa avaliação. Galera, um grande abraço, um beijão no coração. Final de semana estaremos em São Paulo, depois a gente vai para Curitiba, depois a gente vai para Porto Alegre, Minas. E aproveita, clica lá no link da bio e faz a tua inscrição para o nosso evento que acontece 6, 7 e 8 de maio. Evento online, gratuito. Seja o homem mais perigoso da sala. Todo focado na parte de CQB. Bora e valeu! Demais, vai se tornar aluno, vai ter mais um aluno da Academy aí na Inglaterra. É isso aí. Vamos para cima. Valeu, Geraldo. Valeu, Marcão.